Quando a gente pega nossas orquídeas para replantar, né? Aí pega ela, seja a gente comprou ou então ela cresceu muito e a gente tem que replantar ela, né? Uma das dúvidas que aparecem é com relação às raízes. Naturalmente, a raiz é uma parte fundamental da planta, se não a mais importante, né? Justamente porque ela retém, ela busca todo o nutriente do solo e leva para a planta. Às vezes nem do solo, né? Porque a gente sabe que algumas orquídeas têm raízes aéreas e tudo, mas de qualquer forma também buscam nutrientes do ar ou da onde elas estão em contato e levam para a planta. Então, quando você tem alguma dúvida com relação às raízes, é necessário um certo cuidado, né? Então, vamos lá, quando a gente replanta alguma orquídea em si, a gente vê que tem muita raiz, né? Às vezes a planta tem muita raiz e algumas raízes estão mortas. Essas raízes que você vê que já estão secas ou mortas, se você passar a mão, geralmente elas saem, porque elas já estão secas, já estão ocas, né? Então você consegue tirá-la com muita facilidade. Então aquela raiz que você vê que ela está mais presa, não é o ideal que você corte, né? Justamente porque a planta está utilizando dela. Existem raízes ainda que você vê que estão verdes, que estão novas, que são as raízes mais novas da planta. Então essas você tem que tomar até cuidado para não encostar, porque às vezes até o calor da mão queima a raiz. Então é evitar esse contato. Então, quando você pergunta, posso cortar as raízes da orquídea? Às vezes a gente vê raízes secas, raízes velhas, raízes podres, que aí a gente precisa sim fazer uma limpeza e tirar, porque aquilo ali não vai prestar para nada e se ela ficar podre na base da planta pode dar até doença. Então é necessário que a gente faça essa limpeza. Em contrapartida, às vezes a gente vê raízes boas. Então essas raízes boas, o ideal é que a gente tenha cuidado e não faça, não corte, não machuque a raiz, né? A gente cuide da raiz como se fosse uma folha. Porque às vezes a gente tem um cuidado absurdo com a folha da nossa planta, mas as raízes a gente não presta tanta atenção, esbarra e quebra. Então imagina vocês, eu ter essa orquídea aqui, essa raiz dela tá linda, essa aqui é a mesma coisa, eu vou lá e pum, quebro sem querer, ou então eu corto. A planta vai ficar fraca, porque ela tá com uma raiz nova. Vocês podem perceber que essa raiz é bem nova. A mesma coisa essa daqui. Então o que eu tenho que fazer? É tomar cuidado e não cortar uma raiz dessa. Em contrapartida, às vezes a gente vê, né? Olha essa orquídea daqui. A gente pode perceber que essas raízes aqui, elas já estão mais secas, mais velhas, diferente dessas que estão saindo aqui, né? A planta está úmida porque eu tirei ela do lado de fora da chuva para fazer o vídeo, então ela está um pouco úmida. Mas existe diferença, a gente percebe a diferença quando a raiz está velha, úmida, velha e seca já e podre, do que quando ela está novinha, verde. Então esse cuidado é necessário, tá? Quando você for limpar a sua orquídea, for replantar ela, você tem que tomar muito cuidado para não cortar essas raízes novas, tá? As velhas sim, você pode tirar, você pode limpar. Então fica a dica, quando eu vou replantar alguma aqui e eu puxo com a mão e eu vejo que a raiz está frouxa, está saindo, essa você pode limpar. Quando você puxa, ela está bem presa, talvez seja necessário você deixar ela, porque talvez a raiz esteja boa ainda, então a planta utilize dela, tá? Então fica essa dica, cuidado com as raízes novas e sim, limpe as antigas, as mais velhas, justamente porque elas não fazem mais função nenhuma para sua planta ou já estão ali secas, já saindo da planta, tá bom?